serviços públicos e domínio econômico, estrutura, princípios e atuação estatal. A Constituição Federal de 1988 trouxe inovações significativas quanto à organização do Estado e à sua atuação econômica, estabelecendo a separação entre o domínio econômico e os serviços públicos. Essa divisão reflete os limites e as possibilidades de atuação estatal e privada em diferentes setores, delineando quais áreas são mais indicadas para a iniciativa privada e quais são de responsabilidade prioritária do poder público. No campo econômico, são garantidos a livre iniciativa e a valorização do trabalho, características centrais para uma economia dinâmica e competitiva. Ao mesmo tempo, o Estado atua como regulador e normatizador, buscando garantir que os princípios constitucionais sejam respeitados. No domínio econômico, a Constituição Federal de 1988 definiu uma série de princípios que orientam as atividades econômicas, como a soberania nacional, a propriedade privada e a função social da propriedade. Esses princípios garantem que, mesmo sendo o domínio econômico um espaço preferencial para a atuação privada, ele está sujeito a diretrizes que visam o bem-estar coletivo e a preservação de interesses estratégicos do país. Por exemplo, o princípio da função social da propriedade exige que a propriedade seja utilizada de forma a beneficiar a sociedade como um todo, evitando-se que os interesses privados prejudiquem o bem comum. Outro princípio importante é a livre concorrência, que visa evitar monopólios e promover uma economia saudável onde diferentes empresas possam competir em condições equitativas. Essa concorrência é benéfica ao consumidor, pois tende a gerar melhores produtos, serviços e preços. Entretanto, o Estado deve também agir para regular práticas que comprometam a concorrência, como a formação de cartéis e a prática de dumping, que é a venda de produtos a preços inferiores aos de produção com o objetivo de eliminar a concorrência. Essa regulação tem como objetivo garantir que o mercado funcione de maneira equilibrada e justa. A defesa do consumidor é outro princípio central na ordem econômica, assegurando que as relações de consumo sejam justas e transparentes. O Estado assume a responsabilidade de proteger os consumidores de práticas abusivas, como publicidade enganosa e venda de produtos de baixa qualidade. Esse princípio reflete o compromisso da Constituição em garantir os direitos da população frente a abusos de poder econômico, promovendo um ambiente de confiança no mercado. Além disso, a ordem econômica também contempla a defesa do meio ambiente, com um enfoque especial no impacto ambiental de produtos e serviços. Esse princípio exige que as atividades econômicas sejam planejadas e executadas com respeito ao meio ambiente, promovendo um desenvolvimento sustentável. O objetivo é garantir que as futuras gerações possam usufruir dos recursos naturais do país, evitando a degradação ambiental. Empresas cujas atividades causam impacto significativo sobre o meio ambiente, por exemplo, devem adotar práticas de mitigação desses impactos e podem até ser submetidas a impostos mais altos. A redução das desigualdades regionais e sociais também está presente entre os princípios da ordem econômica, incentivando políticas que promovam o desenvolvimento econômico equilibrado entre diferentes regiões do país. Isso evita a concentração de riqueza em determinados locais, promovendo a inclusão social e econômica de regiões mais carentes. Por exemplo, políticas de incentivo fiscal podem ser utilizadas para atrair empresas para regiões menos desenvolvidas, promovendo a geração de empregos e renda nesses locais. Em relação ao campo dos serviços públicos, a Constituição Federal de 1988 determina que este seja um espaço de responsabilidade essencialmente estatal, com delegação a particulares permitida apenas em casos específicos. O conceito de serviço público refere-se a atividades que atendem diretamente às necessidades coletivas, como saúde, educação, transporte e saneamento. Em muitos desses setores, a atuação do Estado é vista como necessária para garantir o acesso igualitário e de qualidade para toda a população, uma vez que o interesse público supera o interesse privado. O Estado pode, portanto, delegar a prestação de serviços públicos a empresas privadas por meio de concessões e permissões. Essa delegação ocorre, por exemplo, na gestão de rodovias e no fornecimento de energia elétrica. Nessas situações, o setor privado assume a responsabilidade de prestar o serviço público, mas sob a fiscalização do Estado, que estabelece as regras e as condições de prestação do serviço. Esse modelo busca combinar a eficiência do setor privado com a proteção dos interesses coletivos, assegurando que a população receba serviços adequados. No entanto,
A concessão e a permissão de serviços públicos não implicam a ausência de controle estatal. O Estado continua responsável por regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços, assegurando que os concessionários cumpram com as exigências contratuais e mantenham o padrão de qualidade acordado. A atuação estatal nesse contexto é essencial para garantir que os serviços sejam prestados de forma contínua, segura e acessível a todos os cidadãos. Além da delegação por meio de concessões e permissões, a Constituição Federal de 1988 prevê que o Estado poderá explorar diretamente atividades econômicas em casos excepcionais, como quando há necessidade de garantir a segurança nacional ou em situações de relevante interesse coletivo. Nessas ocasiões, a atuação estatal direta é realizada por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse mecanismo assegura que o Estado possa intervir em setores estratégicos, como o de energia, para garantir o interesse público. A atuação estatal no domínio econômico, portanto, é multifacetada. Em algumas áreas, o Estado assume um papel de regulador e fiscalizador, como nas atividades econômicas desempenhadas pela iniciativa privada. Em outras, ele pode assumir a responsabilidade direta, especialmente quando está em jogo a segurança nacional ou quando a prestação de serviços essenciais à população está em risco. Essa estrutura confere flexibilidade à atuação estatal, permitindo que ele se adapte às necessidades e aos desafios enfrentados pelo país em diferentes momentos históricos. Outro aspecto relevante da ordem econômica estabelecida pela Constituição Federal de 1988 é o tratamento favorecido às pequenas empresas. Esse princípio visa incentivar o empreendedorismo, promover a geração de empregos e estimular a economia nacional. Empresas de pequeno porte têm acesso a condições especiais em termos de tributação, financiamento e licenciamento, o que facilita sua inserção no mercado e seu desenvolvimento. Esse incentivo é essencial para a criação de um ambiente econômico diversificado e inclusivo. O papel do Estado como agente normativo e regulador na ordem econômica envolve a criação e a manutenção de normas que promovam o equilíbrio entre a iniciativa privada e o bem-estar coletivo. A regulamentação das atividades econômicas garante que o mercado funcione de forma a respeitar os princípios constitucionais, ao mesmo tempo que protege a sociedade de eventuais abusos. Um exemplo dessa atuação é a criação de agências reguladoras que monitoram setores específicos, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que regula e fiscaliza o setor de energia. Assim, a Constituição Federal de 1988 estabelece um modelo de intervenção econômica equilibrada, onde a atuação do Estado busca assegurar que os interesses coletivos sejam respeitados, ao mesmo tempo que promove a livre iniciativa. Esse modelo representa um avanço em relação a regimes econômicos anteriores, onde a participação estatal ou era inexistente ou excessiva. A intervenção moderada do Estado permite uma economia robusta e equilibrada, voltada ao bem-estar social. Em síntese, a Constituição Federal de 1988 confere ao Estado o papel de garantir o bom funcionamento do domínio econômico e a prestação eficiente dos serviços públicos, respeitando os princípios da ordem econômica e os direitos dos usuários. Essa divisão entre domínio econômico e serviços públicos possibilita a criação de um ambiente econômico dinâmico e regulado, onde o setor privado atua com liberdade, mas com responsabilidade. O modelo estabelecido pela Constituição permite que o Estado e a iniciativa privada atuem de maneira complementar, cada um respeitando seus limites e funções. Dessa forma, os interesses coletivos são protegidos e o desenvolvimento econômico é promovido de maneira equilibrada e sustentável. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!